Parabéns, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Essa derrota humilhante de 4-1 que o Brasil sofreu da Argentina lá em Buenos Aires pelas eliminatórias da Copa do Mundo são uma coroação, essa derrota é uma coroação do seu nível de administração do futebol brasileiro. Se tem uma palavra para resumir em uma só, a administração do futebol brasileiro e a gerência do futebol brasileiro por Edinaldo Rodrigues é incompetência. E este cidadão continuará presidente da CBF, acabou de ser reeleito por mais 5 anos. Edinaldo, se você continuar nesse rumo, você será conhecido pelas gerações futuras e presentes como Edinaldo, o incompetente. Afundou o futebol brasileiro a um nível jamais visto. Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Meu nome é Davi Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Discursos e Fatos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa vergonha que foi a derrota da seleção brasileira pela seleção argentina de 4-1 e começar a aventar, falar sobre os diversos discursos justificadores que gerentes, gestores e técnicos tentam passar por essa situação e que são todos falhos. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, tem conseguido fazer a pior gestão da entidade de todos que já passaram por ela. A começar pela escolha do técnico depois da saída do Tite. Vocês lembram daquele imbróglio do Carlo Ancelotti? E o Edinaldo colocou um substituto que não estava dando certo, enquanto o Ancelotti ia vir treinar a seleção. O que aconteceu? Ficou quase um ano, o Ancelotti desistiu, disse que nem era uma coisa tão séria. Então, assim, o cara foi passado para trás na escolha do técnico da seleção brasileira. Ia atrás de outra pessoa. Não ficava dependendo do cara, porque eles têm que organizar o time para a Copa. Aliás, se você acha que o Hexa virá em 2026, você é um iludido. Nem 2026 e nem 2030. Do jeito que a coisa anda, não vai acontecer. Estamos cada vez mais longe do Hexa. Muito, mas muito. Vamos lá. Segunda atrapalhada do Edinaldo. O nível da arbitragem brasileira cai assustadoramente mesmo com o VAR. Não há treinamento. E o que acontece? Quando o nível começa a cair muito, os clubes gastam muito mais energia dos seus próprios dirigentes questionando a arbitragem, falando sobre a arbitragem, querendo punir a arbitragem, com razão, é lógico, reclamando de VAR, em vez de investir o que? Treinamento da base, treinamento do time principal, contratação de jogador. Você meio que divide, ele meio o dirigente de clube incompetente, um mau gestor, ele tem essa questão de botar a culpa na arbitragem e às vezes numa má gestão dele. O time não teria como vencer ou muito dificilmente ele fez escolhas de jogadores ou de gestores, de técnicos ruins, mas isso é mascarado por uma má arbitragem. Já começa aí o primeiro grande problema do futebol brasileiro. Tem que melhorar a qualidade do árbitro, tem que melhorar a qualidade do VAR. Segundo ponto, o gramado. Tem muito gramado sintético do Brasil. As principais ligas do mundo proibiram, lugar onde até neva, proibiu ter campo sintético. Os caras têm que se virar para fazer uma grama boa. Por que isso? Porque tem um risco maior de lesão dos atletas. Ah, Davi, isso é mentira. Não, não é. Quando o Suárez jogou aqui no Brasil, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tinha uma cláusula expressa
com o Grêmio que ele não iria jogar em campo sintético por conta do risco de lesão, do agravamento de lesão. O mais recente agora, em 2025, o Garro não jogou a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo na Arena do Palmeiras, por conta do campo sintético. Ele estava com medo de agravar o joelho. Então, assim, isso é um problema, já gera um problema de competitividade, porque o cara não vai no quando além do kick da bola ser diferente, ainda os jogadores com bons jogadores, mas com problemas de lesão, não vão querer jogar em campo sintético, com medo de agravar a situação deles. Então diminui o espetáculo, a qualidade do espetáculo. Mais um ponto da gestão do seu Edinaldo, não é? Terceiro ponto, isso também é altamente problemático. Tipo assim, parece que a gente vai juntando uma conjunção de problemas, né, no futebol brasileiro, que é o calendário. O calendário ele é feito de um jeito que, por exemplo, o Brasil jogar hoje, amanhã já tem as finais e semifinais dos grandes clubes brasileiros, das grandes competições. Só que o cara que jogou hoje pela seleção dele ou de outro país, que foi representar outro país e volta para o clube brasileiro, ele não pode jogar. Ele é proibido até por questão do desgaste, proibido até pela FIFA. Aí o cara meio Edinaldo lava as mãos e fala: não, a gente respeitou a data FIFA. Não, você não respeitou. Jogou hoje pela data FIFA. Só daqui a 3 dias para ter algum jogo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, dos times que cederam seus jogadores para seleções. Mas no Brasil não. E aí piora mais uma vez. Aí qual a vantagem do clube ceder o jogador para o exterior, para uma seleção? Nenhuma. Ainda recebe um jogador lesionado. Então, assim, parabéns, senhor Edinaldo. Se continuar assim, seu legado será presidente da CBF mais incompetente da história. E ainda tem mais na conta do seu Edinaldo, lógico. Escolha do técnico Dorival Júnior é no máximo mediano. E aí o Dorival também é responsável por esse resultado de 4-1. O time tava tomando de 2-0 e o cara assim, parece uma atitude meio palerma, né? Você é o técnico, faça alguma coisa. Tava parecendo que se repetiu 7-1. Faça alguma coisa. Inacreditável. O cara vai jogar com a Argentina, a Argentina bem, o Brasil indo em formação, a Argentina com um meio de campo fortíssimo, o cara enche o Brasil de ponta, a Argentina dominou o meio campo, nunca chegava a bola na ponta, o Brasil mal, o único gol do Brasil foi numa jogada individual, a Argentina sempre com uma trama bem feita ali, e o cara não percebeu isso. Até minha mãe que estava assistindo comigo falou: olha, parece que a Argentina está jogando com um jogador a mais. Do tanto que o jogador argentino era próximo um do outro e tinha triangulação. Em vez do cara fazer mudança no primeiro tempo, quando já estava 2-0 com 15 minutos, ficou lá, olhando, olhando. Fora, meu Deus, que zaga horrível que ele convocou, hein? Fora os jogadores que ele convocou. Gente, não dá. A zaga toda não merecia estar lá. Como já zaga de seleção, tem que trocar tudo. Pode mandar embora, chamar outro técnico, porque não dá. Não dá. Esses jogadores de zaga, a gente não dá. A gente não está nem na primeira prateleira do futebol. Está muito atrás dos europeus e muito atrás da Argentina. Então, assim, tem que reformular e tem que reformular rápido. Não é para ganhar a Copa, é para não passar vergonha. Porque senão vai ser muito feio. A gente não quer passar vergonha. Terceiro ponto, problemático também, é muito jogador desconcentrado, modinha de TikTok, Instagram. Não tem problema o cara ter TikTok, Instagram, mas, cara, você tem que se focar na hora do jogo. Pro seu jogo, se concentra. Os caras parecem que não conseguem mais se concentrar.
Fora a questão do patriotismo. Você vê como os argentinos e jogadores de outras seleções têm uma ligação com a torcida, com a camisa da seleção que eles representam. E se você não vê isso no Brasil, os caras estão... Perdeu hoje, ó. Tá nem aí, ó. Vou voltar pra Europa, ganhar meus euros. Vou lá pro meu time e se exploda essa seleção. Já tô levando pra Copa. Aí vai em podcast, outro lá. Burro. Foi uma atitude burra. Não, vou bater em todo mundo. Vai bater, cara. Se for falar um negócio desse, é pra falar depois do jogo. Não é pra inflar os caras antes do jogo, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O QI do cara cair numa... Jornalista foi lá e instigou, mas... O cara do podcast instigou, mas pelo amor de Deus, usa a cabeça. Aí fica lá. E ainda foi... Só faltou os caras pisar no cara. Não, vou destruir, vou... Porra nenhuma. Porra nenhuma. Então, meus caros, olha, o cenário infelizmente é triste. O Hexa está muito longe. A qualidade a safra da qualidade de jogadores é baixíssima. Então, nessa hora, quando a qualidade está baixa, quando os caras não têm nem presença, né? Você via os times de 2002, 2006, você via que os caras, pelo menos, tinha alguém para peitar lá. Os caras tudo frouxo. Frouxo é a palavra. Falta sangue no olho, falta gana. Enfim. Então, quando a safra é baixa, a gestão tem que ser muito boa para compensar. Tem que ter um técnico muito bom para compensar. Que vê, olha, com os poucos jogadores que eu tenho, eu vou fazer esse esquema. Olha as características específicas dos jogadores. Quando a safra é baixa, a gestão tem que ser excelente. Só que a nossa gestão é a pior gestão de todas. E esse aí é o resultado. Um 4-1 nas eliminatórias. E, se continuar com Dorival, outro 7-1, um 8-1, um 9-1 numa Copa do Mundo, meus caros. É complicado. Quem viu a seleção boa 2002, guarde essa lembrança no coração. Talvez no futuro muito mais distante consigamos atingir aquele patamar, mas do ponto de vista administrativo, nós não estamos indo na direção certa. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!